This call is now being recorded. Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo essa aula, né? É, Essa é a aula do sábado letivo, dia 26 de junho. É um sábado letivo que é de Ciências Humanas e eu tô deixando essa aula gravada para que vocês possam fazer a partir da manhã, ok? No caso, a partir de hoje, né? Que eu vou colocar a aula no sistema dia 26. Então, sem perder muito tempo, essa aula de filosofia das turmas de primeiro ano, vamos projetar logo nossa tela para a gente poder começar. Lembrando que na quarta-feira passada não houve aula, mas eu deixei uma aula no sistema que começamos, onde começamos a trilha 5, né? Essa trilha 5, fala a respeito de autoconhecimento. Então, nós lemos alguns textos que falavam a respeito da frase conhece-te a ti mesmo, e hoje vamos dar prosseguimento aqui, começando no Lendo as Paisagens da Trilha, mas vamos começar lá pelo texto 2, que foi onde, basicamente foi onde paramos, né? Paramos antes do texto 2, vamos retomar a partir dele. Texto 2. Há uma sensação por grande parte da população de que a rua é um espaço hostil, ou seja, é um lugar com pouca segurança, perigoso, e que não é um espaço para se ficar. A pandemia, 2020, aprofundou um processo que já vinha se desenhando. Por outro lado, eu vejo gente que não tem outra maneira de viver que não seja na rua. A rua é constituinte da própria maneira de morar da pessoa. Não dá para virar para o camarada que vende um salsichão, né, comida de rua, ou que cata latas, ou que trabalha em qualquer outra função que necessariamente ele precisa estar na rua, que vende um salsichão na praça, e dizer para ele que ele tem condições de ficar enclausurado, né, ficar isolado em casa. Porque ele não tem. É uma questão de necessidade, sobrevivência. Aí imagine só, existem pessoas que estão trabalhando no home office, né, têm seus salários direitinho ao final do mês e conseguem fazer suas coisas de casa, comprar comida e tudo. Mas tem gente por aí que sai pela manhã, deixa o almoço do dia pronto, sai pela manhã e vai trabalhar, vai vender comida, vai catar lata, vai catar reciclável, né? Ou qualquer outra coisa do tipo. E essas pessoas elas ganham na segunda o dinheiro para poder jantar na segunda e fazer o almoço de terça-feira, né? Então é muito difícil você conseguir dizer para uma pessoa que ela permaneça em casa por conta da pandemia. É uma escolha meio difícil para a pessoa fazer, né? Se não sair, eu vou passar muita necessidade, talvez até fome. Se eu ficar, se eu ficar em casa, eu posso passar muita necessidade até fome. Se eu sair, eu corro o risco de adoecer. É uma decisão difícil para ser tomada, né? E muita gente diz, olha, fica e tal, mas a gente não pode pensar com a, com a cabeça da gente. A gente não pode pensar na vida dos outros com a cabeça da gente. A gente precisa pensar, olhando a vida, pensar na vida dos outros com a visão dessas pessoas. Tá? Texto 3. É um momento de esvaziamento grave, mas eu acredito que essas coisas serão recuperadas. As pandemias passam, a construção dos afetos pela festa da e na vida vai ocorrer. Vai, a pandemia vai passar. Não é a primeira, infelizmente, provavelmente também não vai ser a última, mas ela passa. Outras já vieram e já passaram. A gente vai mudar algumas coisas no nosso modo de vida, mas ela vai passar, né? Mais cedo ou mais tarde. Deixa eu ver aí. Bota outra? Continuando aqui, aqui nós temos a imagem na figura 2 de provavelmente um grupo de teatro, né, fazendo uma apresentação nas ruas de Teresina, na Paraíba. Isso acontece muito, né?
nós temos artistas de rua, atores, pessoas que fazem malabares, cantores e outras, e um sem número de outras atividades que são desenvolvidas na rua. E em tempo de pandemia isso está parado. Algumas dessas pessoas até ganham o sustento com essas atividades. Vamos passar aqui agora para o Explorando a Trilha. Texto 4, né, sobre o conceito de alteridade. Alteridade é o reconhecimento de que existem pessoas e culturas singulares e subjetivas que pensam, agem e entendem o mundo de suas próprias maneiras. Ora, é preciso que se entenda que cada um de nós é uma pessoa diferente das outras, né? Somos singulares, sim, independente, até se forem gêmeos, eles vão agir de maneira diferente, então eles são singulares, são pessoas subjetivas, né? Cada um tem sua maneira de ver o mundo, cada um tem sua maneira de pensar, de agir e de entender o mundo, né? E isso à sua própria maneira. Cada coisa que a gente vive vai construindo quem somos no decorrer da nossa vida. É impossível de se imaginar que as pessoas sejam iguais, que o procedimento para uma deve ser o mesmo para todas. Isso eu não estou falando em relação a leis, não. A lei é igual para todos. Mas é difícil imaginar que, do jeito que eu vejo a vida, imagino que ela possa ser, eu não posso aplicar isso para outra pessoa, como vocês, ou então qualquer outra pessoa no mundo. Cada um vai viver e vai ver o que é melhor para si. Reconhecer a alteridade é o primeiro passo para a formação de uma sociedade justa, equilibrada, democrática e tolerante. É o que a gente mais necessita, né? Precisamos deixar essa história de que se você não pensa como eu penso, você está errado e virou meu inimigo. Não, não é isso. As pessoas precisamos ser justos. Não é porque eu percebo as coisas de maneira diferente de vocês que a minha que está certa, a sua que está errada. Não. Precisamos ser equilibrados, e entender que somos diferentes e por sermos diferentes, vivemos diferentes, enxergamos o mundo diferente, né? E isso vai nos levar a uma convivência democrática onde todos têm os seus direitos de exercer, têm o seu direito de exercer seus próprios direitos, né? Uma sociedade que seja tolerante, né? Não podemos viver nessa intolerância que algumas partes da nossa sociedade vive hoje, né? Se você não está comigo, está contra mim. Não. Ou é bem ou é mal, ou é sim ou é não, ou está comigo ou está contra mim. Isso não é, isso é intolerância, né? Não é porque outra pessoa é diferente de mim que eu devo diminuí-lo, desrespeitá-lo, agredi-lo ou qualquer outra coisa do tipo. Onde todas e todos possam expressar-se, desde que respeitem também a alteridade alheia. Então é um respeito mútuo. Precisamos nos respeitar. Independente de quem somos, o que fazemos, precisamos nos respeitar. O dicionário, deixa eu subir aqui um pouquinho a tela. O dicionário Aurélio traz a seguinte definição de alteridade. Alteridade, francês alterité, acho que é a pronúncia assim, substantivo feminino, que é a qualidade do que é outro e do que é diferente. Qualidade do que é outro e do que é diferente. Né? Em filosofia, caráter diferente, metafisicamente. Observe que a palavra diferença está sempre presente. A palavra alteridade advém do vocábulo latino alteritas, né? Que significa ser o outro, perceber o outro como uma pessoa singular e subjetiva. Né? A alteridade é o reconhecimento da diferença, olha ela de novo, tanto no significado linguístico como quanto no significado filosófico, pois a alteridade é o que é, por essência e definição diferente. Segundo Nicola Abagnano, creio que é assim a pronúncia do nome dele, né? Lexicólogo que publicou um imenso dicionário de termos filosóficos. Alteridade significa ser outro, colocar-se ou constituir-se como outro. É bom fazer uma observação aqui para dizer o seguinte: ser outro, colocar-se no outro, constituir-se,
como outra pessoa, mas abandonando aquele negócio de você pensar como você. Eu não posso me colocar no lugar do Francisco, mas pensando com a cabeça de Luciano. Eu não vou conseguir entender os problemas de Francisco. Eu preciso me colocar no lugar de Francisco pensando como Francisco. Né? É aquilo que eu falei no início. É muito fácil eu dizer para vocês, olha, o correto é fazer assim. Mas eu estou me colocando no lugar de vocês pensando com a minha cabeça. Eu preciso me colocar no lugar de vocês pensando como vocês pensam, tentando entender e tentando pensar como vocês pensam. Alteridade e empatia. É comum o pensamento de que alteridade e empatia são sinônimos, porém são termos diferentes. Enquanto a empatia refere-se à capacidade de colocar-se no lugar do outro, sentir a dor do outro ou de maneira imaginária ou por analogia. Isso é empatia. A alteridade é a capacidade de reconhecer que o outro é daquele jeito porque ele é essencialmente diferente de você. Né? Na empatia, eu até me coloco no lugar do outro, mas na maioria das vezes você pensa como você mesmo e não como o outro. A alteridade é entender isso. Aquela pessoa é diferente de mim, ele vive diferente de mim, eu preciso tentar entendê-la com a experiência dela, com a cabeça dela, e não tentar entender a vida dela com a minha cabeça. Além do reconhecimento, deixa eu subir aqui um pouquinho, além do reconhecimento da diferença, a alteridade propõe um respeito ético ao outro como ser singular. Estou tentando entender a pessoa e respeito essa singularidade dela. Ela é única. Né? É na alteridade que surge a tolerância. Olha, a partir do momento que eu começo a perceber a pessoa como alguém diferente de mim, entender a pessoa tentando entender a pessoa com o pensamento dela, eu começo a ser mais tolerante, ou o que seria bom também, ser menos intolerante com a própria pessoa e as atitudes dela. Aceitando o outro enquanto pessoa, independentemente de gênero, religião, classe social, sexualidade, cor e etc. Então, a nossa sociedade precisa ser tolerante com essas coisas. Então, não podemos mais ter homofobia, racismo, discriminação de homem para com a mulher, né, do rico para com o pobre, do branco para com o negro. Isso já não cabe mais em nossa sociedade. É uma utopia pensar em viver uma sociedade sem esse tipo de pensamento, porque as pessoas ainda assim vão pensar dessa forma, não todas, né, mas muita gente ainda pensa desse jeito. Foi criada assim, enxerga a vida desse jeito, provavelmente vai criar seus filhos da mesma forma, então é uma coisa muito difícil, mas precisa que se lute contra todo tipo de intolerância todos os dias, é uma luta diária, né? Segundo o sociólogo polonês contemporâneo Zygmunt Bauman, o mundo está cada vez mais fragmentado, exatamente por conta dessa intolerância, né? Eu entendo que quem não participa da minha religião é diferente, é estranho, é isso, é aquilo, e eu isolo a pessoa. A tendência atual é do individualismo, um estilo de vida que leva ao egoísmo. O individualismo, cidadão, o indivíduo pensa nele, primeiro nele, somente nele. E isso realmente leva ao egoísmo, porque ele passa a ver que o que for necessário fazer para que ele esteja bem, ele vai fazer, independente de que se as outras pessoas, se isso vai afetar bem ou mal as outras pessoas. Nesse sentido, a alteridade encaixa-se em momentos de coletividade, dando lugar à tolerância. Vejamos alguns exemplos de alteridade. Imagine que imigrantes e refugiados começam a entrar em seu país, passando a habitar a sua cidade. Exercer a alteridade nesse caso é reconhecer que aquelas pessoas sofreram e que elas saíram de suas terras natais porque foram obrigadas ou porque queriam levar uma vida digna. Exercer a alteridade nesse caso é acolher e oferecer o apoio possível a elas. Tá? Imagine que você seja
praticante de uma religião cristã, de vertente católica. No mundo existem cristãos protestantes, cristãos... Oi, papai. No mundo existem cristãos protestantes, cristãos espíritas, muçulmanos, hindus, candomblecistas, etc. A alteridade reside nesse exemplo, no fato de que você deve reconhecer a história e a individualidade de cada pessoa e respeitar a escolha religiosa dela sem pré-julgá-la e sem discriminá-la. Eu iria até um pouquinho mais longe, né? Não é porque eu frequento, digamos, sou católico, frequento a igreja todos os domingos de manhã, que eu tenho que pré-julgar ou discriminar alguém que cultua uma religião de matriz africana, né? Que tem um dia na semana para poder fazer suas orações, cumprir suas obrigações frente ao Deus no qual ela acredita. Ou discriminar alguém porque é um muçulmano e todo muçulmano é terrorista, como o povo gosta de dizer, né? Então, isso não existe. Precisa entender que é aquela religião na qual a pessoa foi criada, o muçulmano ele foi criado naquela religião, ele tem suas crenças, e a minoria é que desvirtua do caminho, né, e tenta fazer algo diferente. Assim, é todo católico que ataca centro espiritual, é todo católico ou evangélico que ataca um terreiro. É evidente que não. A maioria absoluta não faz isso. Mas tem sempre um ou dois que fazem, e aí se generaliza e entende que todo católico, cristão ou evangélico é intolerante para com os terreiros de Umbanda, né? Então a gente precisa tentar mudar isso. Precisamos realmente ser mais tolerantes com tudo que nos cerca. Bom, esse texto ele pode ser encontrado nesse link aqui, tá ok? E aí eu vou parar essa apresentação para a gente poder ir para o nosso roteiro. Vamos ver aqui. Isso, o roteirozinho do sábado. Essa semana foram 2 aulas, uma na quarta e outra que será no sábado, tá ok? Estão gravadas, né? A de quarta foi gravada porque não era para ter atividade ao vivo nenhuma, foi gravada na terça, e essa está sendo gravada na sexta e entrará no sistema amanhã pela manhã. Então vamos ver aqui, aula 1, que é a aula da semana, né? Essa é a aula de número 2 da unidade, tá ok? A aula 1 da semana. Vimos o Lendo as Paisagens da Trilha e o Explorando a Trilha. Com o intuito de trabalharmos o autoconhecimento, e com base no que estudamos até agora na trilha 5, responda as questões Conhecendo a Si Mesmo, parte 2. Na semana passada, na quarta-feira, a atividade que foi deixada para vocês era um questionário para vocês trabalharem com a ideia de autoconhecimento. E ele era o Conhecendo a Si Mesmo, parte 1. E amanhã, no caso, no sábado, né, vocês terão a parte 2. A data de entrega é até o dia 3/7. Lembrando que isso são tarefas já da terceira unidade. No caso, vocês primeiro ano, segunda, né? Desculpem. A tarefa 1, Conhecendo a Si Mesmo, parte 2. Aí temos questões do tipo: o que te faz relaxar? Qual é a sua definição de sucesso? Quais atividades você gostaria de fazer mais frequentemente? Quais são as pessoas com quem você gosta de passar o seu tempo? Quais são as pessoas mais especiais para você? Quais são as 3 coisas que você gostaria de aprender nesse ano? Voltando aqui para a segunda coluna. Como você gostaria que os outros o vissem? Não é como você se vê, é como você gostaria que as outras pessoas vissem você, percebessem você. Quais foram os 3 pontos mais positivos de sua infância? E aí, o 9 quais foram os 3 pontos mais negativos de sua infância? Quais são as 3 pessoas que você mais admira? Você sempre as admirou ou trata-se de algo recente? Quais são as 3 principais qualidades
que você admira nessas pessoas. Tem mais de 3 linhas aqui, mas só precisa relacionar 3. Quais dessas características você possui? Então, você admira algumas pessoas. O que você admira nelas? Quais as características você vai relacionar? E qual dessas você possui? Certo? Onde você conheceu a maior parte dos seus amigos? O que você mais gosta em relação ao seu trabalho / colégio? Se você trabalha, fale em relação ao seu trabalho. Se você só estuda, fale em relação ao seu colégio, sua escola. E aí também dizer o que você menos gosta em relação ao seu trabalho ou colégio. 17º, quais os conselhos que você daria a si mesmo há 3 anos atrás? E, por fim, quais os conselhos que daria a si mesmo há 10 anos atrás? Então, imagine que na 17ª, digamos que hoje você esteja com 17 anos. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar você com 14 anos, que conselhos você daria a você mesmo com 14 anos? E se você pudesse voltar ainda mais no tempo, que conselhos você daria a você quando você tivesse 7 anos de idade? Voltou no tempo e encontrou você mesmo com 7 anos, o que você diria a você mesmo? Né? Bom, essas são questões de cunho pessoal, né? Não tem resposta certa ou errada. Tentem responder com o máximo de sinceridade possível e percebendo as suas respostas, as características das suas respostas, ok? Então, vamos finalizar por aqui. Essa aula está no sistema sábado, dia 26. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo via WhatsApp. Assim que eu tiver condição de responder, eu respondo. Ou no plantão pedagógico, segunda-feira, das 4 às 5 da tarde. Certo? Teremos aula normal na segunda, tá bom? De inglês. Uma boa manhã, um bom dia, tarde e noite para vocês. Até a próxima, ok? Bom final de semana a todos.